Bem, então agora a gente não vai falar só dos métodos de seleção, a gente vai falar sobre os auxílios à seleção também. Mas antes, eu queria dar uma recapitulada no método do índice de seleção. Então, o método do índice de seleção, ele vai considerar um índice para cada característica, permitindo você avaliar qual delas vai ser a mais importante, tá? Então, aqui eu tenho os valores de ponderação 2 e 3, e cada valor que eu encontrar desse animal, ele vai ser multiplicado pelo valor de ponderação. Então, esses valores eles vão ser multiplicados por pesos. E é óbvio que os valores que possuem um maior peso são aqueles que são mais importantes no processo de seleção, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui um programa de seleção que eu tenho peso ao nascer, ganho médio de peso diário, precocidade e o M é musculosidade, certo? Então, qual é o método de seleção mais que possui o maior peso desse processo? Obviamente, vai ser aqui a musculosidade. Por quê? Porque essa ponderação ela possui o valor de 0,8. Porém, não se confundam, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 0,9 como peso ao nascer, menos 0,9, o processo de seleção seria mais focado no peso ao nascer. Uma vez que, quando a gente fala dos números inteiros, a diferença entre um número e outro vai se dar se eles são mais próximos de zero ou não, tá? Então, se aqui fosse menos 0,9, esse valor aqui seria o mais importante. Mas como a gente tem um N aqui de 0,8, esse vai ser o valor que vai ser mais importante para esse processo de seleção. Por quê? Porque ele tem um peso maior. Não se preocupem com o índice de seleção, porque a professora Eulália não vai botar vocês para fazer isso, mas, assim, calcular vocês precisam saber, certo? Mas para calcular o valor do peso, ela só faz isso no melhoramento 2. No melhoramento 1, ela não faz. Bom, então aqui a gente tem uma série de fatores que a gente vai colocar para compor o índice seletivo. Então, quando uma característica ela vai entrar para o índice de seleção, a gente deve levar em conta aquilo que é mais importante, já que, como vocês sabem, quanto maior o número de características envolvidas num processo de seleção, menor é o ganho genético individual para cada característica, tá? Eu já falei disso lá na monitoria passada. Bom, então, a característica entrar no índice seletivo, ela precisa ser uma característica de importância econômica e ela precisa ser uma característica que é repassada de maneira interessante, tá? Porque se essa característica ela é interessante, só que ela não é tão repassável, muitas vezes ela vai ser menos priorizada do que outra característica que é mais repassável, tá? Então, o valor da herdabilidade da característica, ele vai ser considerado, certo? No processo de seleção. E a correlação genética que essa característica a ser avaliada possui com outras características. Vocês precisam se lembrar que um índice de seleção negativo, a gente vai ter uma redução da característica selecionada, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a redução do toicinho no suíno. Normalmente, essa é uma característica que é indesejada nesses animais. Então, a gente faz seleção não para aumentar o toicinho, e sim para diminuí-lo, certo? Bom, então agora a gente vai lembrar quais são as principais vantagens de fazer uma seleção utilizando índices e quais fatores podem induzir uma mudança no índice seletivo. Bom, então, o índice de seleção pode trabalhar com várias características, qualquer tipo de correlação, e vai permitir a ponderação entre as características, como eu falei para vocês. Os índices de seleção, eles vão sofrer
mudanças de acordo com as flutuações de mercado. Por quê? Porque hoje uma característica que vale muito, amanhã não pode valer tanto assim. Então, por exemplo, produção de lã. No passado, produção de lã em ovelhas era uma característica que era muito valorizada. Entretanto, com a criação da lã sintética, essa característica deixou de ser tão valorizada em função do crescimento da lã sintética, tá? Então, o índice de seleção ele sofreu uma mudança e hoje a lã de ovelha não é mais tão interessante. Bom, então agora a gente vai falar do auxílio à seleção. E no auxílio à seleção, a gente vai ter diversas formas, tá? Então, o primeiro que eu quero falar é a seleção pelo desempenho ou pela performance. E a seleção pelo desempenho ou performance vai depender da herdabilidade da característica. Quanto maior a herdabilidade da característica, ou seja, quanto mais simples é a característica, mais eu posso ter certeza da seleção pelo desempenho. Então, por exemplo, eu olho para um bovino e vejo que esse bovino ele tem uma musculosidade. Ele é um bovino musculoso. Ora, musculosidade é uma característica relativamente simples. Então, eu sei que os seus filhos, as suas progênies, provavelmente também terão essa característica, tá? Então, a seleção os auxílios à seleção, eles serão desempenho, pedigree e progênie. A seleção pelo desempenho, ela vai ser baseada no animal, não é na família dele e não é nos filhos, tá? Isso é seleção pelo desempenho. A seleção pela família, baseada na informação da família, será denominada seleção pelo pedigree, enquanto a seleção pela progenie, que é a seleção baseada nos filhos deles, ela vai ser baseada com uma informação que a gente tem mais certeza. Por quê? Porque o filho de um animal contém 50% dos genes desse animal. Então, a seleção pela progenie, ela dá uma certeza maior de que aquilo que eu estou selecionando é interessante, certo? Podem ficar tranquilos que eu vou falar sobre isso passo a passo. Bom, então, quais são os fatores importantes numa seleção de uma característica? A herdabilidade, se ela é determinada pelo sexo, se ela é mensurada após o abate, se ela possui uma expressão tardia e se ela precisa de uma seleção precoce, tá? Eu vou explicar detalhadamente agora para vocês. Se uma característica possui uma alta herdabilidade, isso significa que eu posso selecionar um animal e ter certeza de que eu estou selecionando ele e que ele vai transmitir essa informação para os seus filhos. Logo, uma seleção com uma característica de alta herdabilidade, ela pode ser feita pela performance ou desempenho. Agora, se uma característica é determinada pelo sexo, como é, por exemplo, produção de leite, eu não tenho como avaliar qual é o potencial de um macho de produzir leite. Por quê? Porque ele não produz leite. Mas eu posso olhar para a família desse indivíduo, para o que a gente chama de colaterais, e através do pedigree desse animal ou através da progenie, eu posso selecionar esse macho para a produção de leite. Se a característica é mensurada após o abate, eu não posso selecionar esse animal baseado nos filhos, porque se ela é mensurada após o abate, isso vai demorar muito, tá? Porque eu quero uma seleção para agora, tá? Então eu não posso selecionar uma característica mensurada após o abate pela progenie. Pelo menos não é o indicado. Se a característica possui uma expressão tardia, eu não posso selecionar esses animais, obviamente, pelo, pela progenie. Porque se não deu tempo nem dessa característica se expressar no animal, imagine nos filhos dele. Se a característica necessita de uma seleção precoce, eu não posso selecionar esses animais
pela progênie, por exemplo, também, porque senão vai demorar demais, certo? Bom, então aqui tem uma tabelinha dizendo sobre qual característica permite a mensuração ou não. Então, a seleção pela performance, ela só vai acontecer quando a característica ela tiver uma alta herdabilidade, certo? A seleção pelo pedigree, ela vai ser útil tanto para características de alta herdabilidade quanto para baixa. Pela progênie também, porque você está tendo certeza do componente genético desse animal. Agora, se a característica é mensurada depois do abate, tá? O que vai acontecer? Se ela é mensurada depois do abate, você não pode selecionar esse animal pela performance, porque se você matou ele, você não tem como usá-lo, certo? Para reprodução. Mas você pode selecionar esse animal pelo pedigree. Você pode observar como era o comportamento dele, da família dele, e aí você pode ter certeza que esse animal ele é bom para ser selecionado para uma característica que é mensurada depois do abate. E aí eu tenho a seleção pela progênie. Se a característica é mensurada depois do abate, eu posso selecionar. Eu falei no slide passado que não podia, né? Porque eu acho que eu confundi com. Eu acho que eu confundi com a outra característica, tá? Então, aqui, esse DPS, no caso, vai ser se ela é determinada pelo sexo. Eu confundi com mensurada após o abate aqui que eu li, por algum motivo eu li, tá? Então, se uma característica ela é dependente do sexo, o que vai acontecer? Você não pode selecionar esse animal pela performance. Porque você está trabalhando, por exemplo, com produção de leite, você não pode selecionar um macho para a produção de leite baseado na performance dele. Por quê? Porque ele não produz leite. Mas você pode observar a família dele e os filhos dele. Se a característica é mensurada após o abate, então essa característica ela não pode ser selecionada pela performance, porque se esse animal morre, você não tem como utilizá-lo na reprodução. Mas você pode observar para a família dele e para os filhos dele. Se a característica possui uma expressão tardia, você não pode selecionar esse animal pela performance, porque senão vai demorar demais. Mas você pode olhar para a família dele. Se você não pode selecionar o animal pela performance, quem dirá os filhos dele? Esse processo vai demorar muito, tá? E se uma característica ela precisa de uma seleção precoce, você tem que selecionar obrigatoriamente pela família, porque você não tem como selecionar esse animal nem pela performance, senão vai demorar muito, e nem pelos filhos dele, porque não deu tempo nem do próprio animal, quem dirá os filhos dele. Pessoal, isso aqui é tabela, tá? Mas ela sempre volta na prova. Bom, então a seleção pela performance, ela vai ser baseada no valor, na performance, obviamente, do animal, e as vantagens que a seleção pela performance vai ter, vai ser que ela é um método de seleção mais simples e que muitas vezes é mais rápido quando comparado a outros auxílios à seleção. Então, os testes como o desempenho individual, eles vão ser utilizados nessas características que são mensuradas. Como eu já falei para vocês, o teste do desempenho, ele só pode ser empregado se esses animais eles possuem características de média a alta herdabilidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um animal com bastante musculosidade. Musculosidade é uma característica que possui uma média a alta herdabilidade. Eu posso selecionar esse animal pelo desempenho? Posso. Então, o teste da performance, ele vai aumentar a sua acurácia, ou seja, a sua eficiência a depender do valor da herdabilidade. Quanto maior a herdabilidade, maior a certeza de que esse teste de performance ele é confiável, certo? Bom, para
avaliar um animal pela performance, você precisa criar um grupo de contemporâneos. E o que é um grupo de contemporâneos? Um grupo de contemporâneos é um conjunto de indivíduos da mesma raça, do mesmo sexo, nascido não num intervalo muito extenso de tempo. Basicamente, são animais que são muito semelhantes entre si, tá? Por que que você quer avaliar esses animais muito semelhantes entre si? Porque se eu quero saber qual desses animais é o melhor, eu tenho que fornecer a eles o mesmo ambiente, de modo que nenhum deles tenha vantagem sobre o outro, certo? Bom, qual é o objetivo de criar um grupo de contemporâneos? O objetivo de criar um grupo de contemporâneos é fundamentalmente eliminar as interações ambientais e ter certeza de que um animal, se ele é melhor por causa da sua genética, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou deixar animais no mesmo ambiente com tudo, com a mesma quantidade de ração, com a mesma quantidade de água, com a mesma quantidade de sol, de horários de sol por dia. E aí o que que vai acontecer? Se esses animais, eles possuem um mesmo ambiente, então se eu tenho animais que se sobressaem, eles se sobressaem porque eles são melhores geneticamente. Lembrando que a seleção pela performance, ela só pode ser empregada quando a característica avaliada possui de média a alta herdabilidade. Bom, então, organizando o conhecimento, então, a seleção pelo desempenho, ela vai visar minimizar o efeito ambiental e fisiológico através da criação de um grupo de contemporâneos, e esse grupo de contemporâneos, ele tem o objetivo reduzir as alterações de ordem ambiental, de modo que os animais que se sobressaem em um mesmo ambiente são aqueles que são melhores geneticamente. Bom, então, como eu já falei para vocês, o teste de performance ele vai ser utilizado em situações de média a alta herdabilidade. Mas, para selecionar características de baixa herdabilidade, eu também posso utilizar o teste de performance, somente em uma única condição, quando não há variação de ambiente. Porque se não há variação de ambiente para nenhum animal, então, obviamente, um animal que se sobressai, ele vai se sobressair porque ele é melhor geneticamente. Bom, então agora a gente vai ter o valor fenotípico. O valor fenotípico nada mais é do que a comparação entre o grupo de contemporâneos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a prova de ganho de peso diário. Então, eu tenho um animal que ganhou 1.150 gramas por dia e a média do grupo foi de 890 gramas por dia. Então, esse animal, ele ganhou 260 gramas ao dia a mais do que a média do grupo. Com isso, basta eu calcular o valor fenotípico, que é baseado nessa equação aqui, que vai ser ganho de peso do animal que ele ganhou, menos o peso da média, que a gente já viu. Esse é um dos métodos de calcular. Então, o valor fenotípico dele aqui seria 260. Só que a questão, ela também pode pedir na forma de porcentagem, tá? Então, você vai pegar o ganho de peso diário do animal, dividir pelo peso da média, multiplicar por 100 e subtrair por 100. Tá? Essa equação aqui, ela tem muitos métodos de ser apresentada, mas o método que eu prefiro fazer é esse daqui. Dá o mesmo resultado, tá, gente? Eu só acho que ele fica mais organizado. Bom, então agora a gente vai ter o provável valor genotípico. O provável valor genotípico, ele vai ser calculado dessa forma. E o que que é o provável valor genotípico? É quanto esse animal ele vale geneticamente. Ou seja, é quanto esse animal, qual é o valor genético dele? Se vale a pena ter ele como reprodutor ou não.
quando você faz a comparação com outros animais. Isso vai ser calculado com a média do rebanho mais a herdabilidade vezes a média do animal menos a média do grupo de contemporâneos. E o que que vocês precisam saber? O provável valor genotípico, ele tem uma dependência muito grande da herdabilidade, de modo que quanto maior a herdabilidade, maior vai ser a confiabilidade desse método, tá? Pessoal, sinceramente, eu acho que eu vou deixar para poder falar isso aqui na próxima reunião, porque tá um calor da desgraça, não tô aguentando.